Boa tarde a todos do YouTube, a todos do Instagram. Você do YouTube que vai... Não, desculpa, não é ao vivo no YouTube, né? No YouTube não é ao vivo. No Instagram, sim. No Instagram estamos ao vivo. Então, aqui no Instagram e no YouTube vai ficar gravada a aula. Agora, Rabino responde. Tem muitas dúvidas das pessoas a respeito da guerra de Israel. E nada melhor que uma pessoa que morou durante 50 anos em Israel, que é rabino, que foi professor, que tá lá muito, que morou lá há muito tempo, conhece todos os becos de Israel, para poder nos responder com autoridade, com conhecimento sobre o que está acontecendo hoje em Eretz Israel. Então, se quiser deixar pergunta aqui no Instagram, deixa pergunta que eu vou passando, anotando aqui, se der para responder tudo nessa live. Vai ser uma live de mais ou menos 35 a 40 minutos. E o Rabino Gloib vai tentar responder e colocar nós a par, porque olha, nós temos a Jovem Pan que está aí meio que querendo responder as coisas, querendo deixar nós atualizados. Tem muito jornalista independente hoje nas mídias falando o que querem, mas de Brasil para Israel. E aqui hoje vai ser de Israel para o Brasil, tá bom? Muito obrigado para a nossa diretora, a Morarífica, pelas lindas palavras. E vamos direto ao assunto. Se houve mortes de bebês realmente em Israel, Rabino, houve realmente toda aquela tragédia que aconteceu com as crianças, com os bebês, os bebês sendo mortos na frente dos pais, aconteceu isso realmente ou não? Aconteceu realmente. O que acontece na prática é assim, às vezes um governo diz que atacaram civis. Às vezes um governo tenta fazer uma propaganda. Mas nesse caso, o governo de Israel, eles não são de fazer propaganda. Isso é mais característica dos governos dos países árabes, dos movimentos terroristas islâmicos. O governo de Israel é um governo muito burocrático. Chegou lá a polícia encontrou que crianças foram amarradas, os terroristas tacaram fogo nas crianças. Para vocês terem ideia, saiu da faixa de Gaza um exército terrorista com força aérea de paraquedistas, com marinha, apoio de barcos e com armamento pesado e carros. Fecharam as 4 estradas que davam acesso àquele festival de música que os jovens estavam lá cantando. E todo esse exército que treinou 2 anos, armados até os dentes, aí eles atacaram as mulheres grávidas, as crianças pequenas, e os velhinhos e as velhinhas, e os jovens que estavam ouvindo música. Quer dizer, olha, a covardia, Deus me deu assim, é Sodoma e Gomorra. E eu não sei se eu falando que eles são Sodoma e Gomorra, se eu não estou ofendendo a Sodoma e a Gomorra. Uau. Sodoma e Gomorra mesmo, quer dizer, saiu um exército desse tamanho, atacar mulheres grávidas, crianças pequenas, amarraram as crianças, tacaram fogo nas crianças. Tudo isso foi registrado pela polícia de Israel. Entraram no quarto do bebê, cortaram a cabeça do bebê. Eu não posso ver essas coisas, mas o governo de Israel é um governo muito burocrático. Assim, eles nada a mais do que aconteceu, eles não vão acrescentar. Então, sem sombra de dúvida que isso seria mentira. Então, sem sombra de dúvida que isso seria mentira. Então, é verdade, bebês foram mortos e queimados, sim. Muitos cortados ao meio, como as imagens horríveis que chegam da gente. E aonde o senhor pega essas informações? Direto do presidente de Israel, da polícia de Israel, do Ministério da Defesa de Israel, os bombeiros que entraram no local após o ataque, a polícia que entrou no local após o ataque, eles foram registrando durante dias. Qual foi a estratégia dos terroristas? A estratégia da Sodoma e Gomorra atacou Israel. A estratégia deles foi, eles treinaram isso durante 2 anos. Que primeiro eles tacam os foguetes. Aí eles sabem, agora a gente vai reunir todas as famílias dentro dos bunkers. Cada casa tem um quarto que é construído de maneira bem reforçada para aguentar os bombardeios, tipo um abrigo antiaéreo, cada casa tem um abrigo antiaéreo dela. Então eles falaram assim, primeiro eles tacam os mísseis, aí todo mundo foge para o abrigo antiaéreo, então eles já têm presos dentro do abrigo antiaéreo até a segunda ordem, eles têm a família inteira presa dentro da casa. Eles não precisam prender, a família inteira já se prendeu sozinha dentro do abrigo antiaéreo. Então o que eles vão fazendo? Vão tacando um míssil que ultrapassa essa cidade só para tocar as sirenes do kibbutz
Enquanto toca a sirene, que passou um míssil por cima, eles estão fazendo, Deus me livre, O ataque por chão. assassinatos, estão fazendo os assassinatos. Eles entram em cada casa, eles abrem o abrigo antiaéreo, que muitas casas não vai ter chave no abrigo antiaéreo, porque é abrigo antiaéreo de dentro da casa. No lugar que a família conseguiu segurar por dentro, eles não conseguiram abrir, eles tacaram fogo na casa para que todo mundo morra queimado dentro desse abrigo antiaéreo. No lugar que eles entraram na casa, pegaram as pessoas que ainda não tinham fugido para o abrigo antiaéreo, eles amarraram as crianças, tacaram fogo, entraram no quarto do neném dormindo, cortaram a cabeça dos nenês. Tudo isso foi reportado pela polícia de Israel, pelos bombeiros de Israel. Não é um grupo terrorista sensacionalista que faz um ataque contra mulheres e crianças e depois está esnobando o mundo inteiro que eles venceram, eles fizeram um grande ataque, eles mataram o neném, mataram a mulher grávida, mataram o jovem que estava ouvindo música, eles tiveram uma grande vitória. E aí entra todos os países do Golfo Pérsico, o Irã, com as suas filiais, o Iraque, o Catar, o Kuwait, a Síria e a Hezbollah no Líbano, e o Iêmen, e todo mundo lá festejando a grande vitória. Me fala, a grande vitória contra quem vocês lutaram? Vocês pegaram paraquedistas, desceram armados até os dentes com metralhadoras, desceram na casa de uma família e mataram, assassinaram o neném, assassinaram a irmã pequena, e assassinaram o irmão, e assassinaram os pais. Olha que vitória, que vitória. Saíram com o exército inteiro e assassinaram velhinhos e velhinhas e sequestraram. Olha que grande vitória que lá no Irã estão comemorando, e no Iraque estão comemorando, e no Kuwait estão comemorando, e na Síria estão comemorando, e no Líbano estão comemorando a grande vitória. Olha, Sodoma e Gomorra atacando mulheres grávidas e crianças pequenas, tacando fogo em crianças e chamando isso da grande vitória do povo palestino. E para entrar nesse detalhe, já que a gente falou o assunto, essa palavra Palestina, e assim, dói o coração até de se lembrar desses acontecimentos. Nós estávamos na sinagoga rezando, era festa de Simchat Torah, Shabbat, Simchat Torah. O rabino da sinagoga recebeu uma informação, dizem que os zeladores dos prédios, quando as pessoas os judeus estavam saindo dos prédios, os próprios zeladores foram falando o que estava acontecendo. Falou, olha, você é judeu, Israel, a gente sabe que você vai para Israel, volta de Israel, você tem filhos em Israel, filhas em Israel, olha, agora está tendo uma guerra lá. Que guerra é essa? Um exército palestino contra mulheres grávidas e crianças pequenas. A grande guerra, a grande vitória, eles entraram na história. Assim, eles dizem que cada judeu que eles assassinam vão receber 70 virgens, vão receber 70 negão no inferno. Vão lá para o inferno, vai ter 70 negões esperando cada um desses pelos assassinatos que ele fez. 70, como se fala, 70 demônios lá. Então, o que acontece na prática quando a gente fala sobre esses terroristas, que a gente tenta imaginar como pode ser uma criança vai assassinar um neném e depois vai se vangloriar, vai cantar vitória, olha, eles fizeram um ataque muito grande, eles mataram um monte de crianças, mataram um monte de mulheres grávidas, mataram um monte de jovens, e eles arrebentaram lá todos os aparelhos de som e queimaram as guitarras, os violões, e estão cantando uma vitória tão grande. Olha que vitória. Pessoas estavam trancadas num abrigo antiaéreo, eles tacaram fogo, famílias inteiras morreram queimadas. Olha a vitória deles, Deus me livre. Aí você vai para o mundo. O que o mundo diz? Israel tem que ser equilibrado, quer dizer, Israel não pode ter uma vitória, Israel não pode ganhar uma guerra. Israel tem que sempre dar uma reação, tem que reagir de maneira equilibrada, tem que empatar. Israel sempre tem que terminar empatado. A gente não entra aí, vocês não entram aqui. Sempre a gente tem que terminar empatado. A gente não tem o direito de nos defender.
E Israel sempre avisa, né, Abba? Sim. Olha, eu vou entrar. Deram 24 horas, deram 25 horas. E agora mais 24 horas. Agora mais 24 horas para o Hamas poder sair, desocupar os hospitais, que eles avisam antes de atacar. Qual que é o inimigo que avisa antes de atacar? Para o próprio inimigo ter chance de se defender? Né? Então, assim, o que chega na nossa mídia agora? Que Israel mente, que Israel está fazendo o sensacionalismo em cima dessa guerra. Primeiro porque não é uma guerra contra uma nação, é contra um grupo terrorista. Então agora eu queria que o senhor falasse para nós um pouquinho qual que é o poder bélico hoje de Israel. Que as pessoas falam porque ele emprestou arma para a Ucrânia, e aí ele está um pouco defasado de armas. Existe essa possibilidade dele estar hoje defasado de armas caso o Hezbollah ou o Irã ataque ele? Muito bom. Então o que acontece na prática é assim, Israel é um país pequeno. É equivalente, a população de Israel é equivalente a metade da população da cidade de São Paulo. Então você imagina isso dividido em cidades como Jerusalém, Tel Aviv, Haifa, cidadezinhas menores. A gente está falando sobre a segunda maior comunidade judaica no mundo, a primeira nos Estados Unidos, a segunda em Israel. Estamos falando sobre no máximo 6 milhões de judeus, no máximo. Tem muitos que estão registrados lá, que não são árabes, mas também não são judeus, então registraram como judeu, que tinha um bisavô paterno judeu, alguma coisa assim, um avô paterno judeu. E de qualquer maneira, é uma população pequena. Estamos falando de países árabes como o Irã, que tem quase 90 milhões de habitantes, e tem... O Irã, eles não são árabes de etnia árabe, né? Eles são os persas. Eles falam língua persa, eles usam alfabeto árabe e religião dos árabes, mas eles são um povo à parte, povo que não é um povo árabe, e são um povo muçulmano. E o Irã, ele tem um interesse em unir o Oriente Médio, fazer lá Estados Unidos do Irã. Eles têm interesse em chegar até o mar Mediterrâneo, por isso eles montaram a Hezbollah no Líbano. A palavra Hezbollah quer dizer... É isso que é a pergunta. A palavra Hezb quer dizer partido. Partido do governo é Hezb. Como você fala, tem o Partido Verde, tem o Partido o PT, do... o PSDB. Todos os partidos. Então, Hezb é partido, de uma maneira bem assim, genérica. Allah é Deus. Então eles falam, olha, nós não fazemos parte do governo, nós somos o partido de Deus. Tem que perguntar se Deus, nos 10 mandamentos está escrito que é proibido assassinar, né? Sim. E os muçulmanos, eles dizem que Moisés era um grande profeta, então tem que pegar os 10 mandamentos de Moisés e ver lá que é proibido assassinar. Eles são partido de Deus, qual que é o objetivo deles? Deus me livre, assim, não vamos entrar em detalhes, a gente não trabalha no necrotério, mas o objetivo deles assim, é assassinar. Quer dizer, é um exército paralelo do Líbano que tem mais força do que o exército libanês. Depois você entra nas proxies iranianas, que são proxies do Afeganistão, que o Irã trouxe eles para a Síria, que essas pessoas eles são de um nível social, nível intelectual muito baixo. Eles desde 12 anos assim cresceram lutando. O negócio deles é fazer guerra, são muito ignorantes. E para isso, para o assunto da guerra, é bom que eles são ignorantes, é bom para o Irã, porque eles não têm noção do risco que eles correm. Então eles se arriscam muito. Os afegãos, principalmente aqueles que trouxeram eles para a Síria ainda bem jovenzinhos e treinaram eles lá durante anos, eles não têm noção do risco. Na cabeça deles não está assim, eles não veem a próxima etapa, eles não veem as consequências. E tem milícias do Iraque, tem milícias de vários tipos lá dentro da Síria. E o Irã montou essa estrutura nos últimos 10 anos, há mais de 10 anos, mas nos últimos 10 anos eles montaram essa estrutura muito, muito bem estruturada, como se diz. E Israel tentou uma vez ou outra, o governo de Israel tinha que mostrar para o povo
que eles estão fazendo alguma coisa para proteger o povo. Sim. Então eles, de vez em quando, eles iam lá fazer um bombardeio na Síria e falavam, olha, tá vendo, todo mundo está sabendo que até no terremoto da Síria o Irã alegou que mandou lá comida e água e eram containers de armas. Mas todo mundo está sabendo que o Irã está fazendo uma transferência enorme de armas para a Síria. Todo mundo está sabendo que essas armas da Síria vão para o Líbano, para Hezbollah. E vem mais armas do Irã por meio do deserto do Iraque. E depois chegam nas milícias iranianas na Síria. O mundo inteiro sabe disso. Então, para o governo de Israel não cair, todos os governos de Israel, eles capricharam que uma vez ou outra tinha que ir na Síria bombardear lá uma caravana de armamentos e falar, olha, tá vendo, era o terceiro caminhão do lado esquerdo, a gente acertou certinho, aquele era o caminhão que estava levando os armamentos da caravana das 11, mas a caravana das 10, a caravana do meio-dia, a caravana da 1 da tarde, das 2, das 3, das 4, das 6. Aí, mas o governo sempre precisava assim de um cartão postal. Atacamos agora o Irã, vai ficar agora 70 quilômetros longe de nós. Esse foi o governo de Israel se comprometeu com o povo, que eles, por meio desses ataques, eles iriam distanciar o Irã de nós. Não só que o Irã não se distanciou, eles construíram o verdadeiro metrô embaixo da terra, sem túneis e túneis e túneis e túneis, em todas as estruturas deles, começando pelas estruturas mais fortes, que é essa Hezbollah no Líbano e o Mishmeret HaMafechah na Síria, e as estruturas mais fracas, que é a Hezbollah, que é a Hamas. O Hamas da cidade, da faixa de Gaza, ele já tem túneis embaixo da terra, bem mais, acho que quase fizeram uma conta assim por cima de o dobro do metrô de São Paulo. Sim. E lá vão os tanques e os terroristas e os armamentos pesados, e cada vez que Israel bombardeia os Mashgarim, como se fala, a máquina que está jogando os mísseis, né, os atiradores, de repente sai debaixo da terra novas máquinas e novos mísseis e de novo sirenes e de novo fala, mas ontem eles tacaram os mísseis, os aviões viram de onde esses mísseis foram tacados e atiraram nesses lugares e destruíram tudo, e hoje lá debaixo da terra saem mais mísseis e mais Mashgarim. Então, em outras palavras, quando Israel fez esse recrutamento, o último recrutamento, ultrapassou os 500 mil reservistas. O exército da Ucrânia tem uma média de 400 mil soldados. Está lutando contra a maior potência mundial e quase ganhando, que a Rússia já tem que comprar armas de outros países. Qual é esse outro país? É o Irã. Então, quer dizer, o Irã está vendendo armas para a Rússia. A Ucrânia, com 400 mil soldados, segurou a Rússia. Então, a gente, para a faixa de Gaza, sendo que nós temos a força aérea, a Ucrânia tem 400 mil soldados e não tem a força aérea. E a gente tem 500 mil soldados e força aérea. Então, a conclusão é que Israel não recrutou esses 500 mil soldados, absolutamente não, para a faixa de Gaza. Para a faixa de Gaza é o suficiente 10 mil soldados e a gente sai de lá com uma grande vitória. Porque temos a força aérea que eles não têm, temos todo o equipamento que eles não têm. A gente descobre a pessoa saindo do buraco lá no meio da noite e olhando para um lado e para o outro, achando que Deus não está vendo. E aí Deus dá um clique o soldado de Israel acorda, vê lá no computador dele que o cara saindo e aperta o botão lá, manda um míssil. Quer dizer, em outras palavras, se Israel recrutou 500 mil soldados, isso não é para a faixa de Gaza. Faixa de Gaza. Então, Israel, os generais de Israel, eles já estão falando faz tempo, coisa de 2 meses, um conceito que é chamado Milchama Rav-Zeratit. Milchama Rav-Zeratit quer dizer assim, uma guerra multifrontal.
que eles vão ter como fronte a faixa de Gaza e o Líbano, a Hezbollah no Líbano e as proxies iranianas na Síria, no Iraque, no Catar, no Kuwait, no Iêmen, e os quantos terroristas que eles montaram uma verdadeira estrutura na Cisjordânia e Israel também. De qualquer maneira, os Estados Unidos mandaram para a região já o segundo porta-aviões e desembarcaram na Jordânia já muitas tropas americanas, tropas de elite. E o Biden, o presidente dos Estados Unidos, ele falou, olha, nós não vamos mandar soldados para Israel porque Israel se vira. O exército de Israel é o melhor do mundo, eles se viram sem os nossos soldados. E ele está mandando armamentos em aviões. Então, o que são esses porta-aviões? Para que ele precisa desses navios lá? Quer dizer, a Marinha Americana está lá em massa no Oriente Médio. Por quê? Tudo isso que está acontecendo agora foi planejado. Ou seja, precisava fazer uma provocação para Israel, uma provocação muito grande, para Israel entrar numa guerra. E não existe uma provocação maior do que essa, do que cortar a cabeça de nenês no bercinho e amarrar crianças e tacar fogo nelas, e matar mulheres grávidas e velhos e velhas, idosos e idosas. Não existe uma provocação maior do que entrar num festival de música, matar todos os jovens que estão lá no festival, e matar os cantores e os DJs. Porque se a gente for olhar pela realidade, desculpa cortar, Rabino, eram todos crianças, né? É todo mundo criança. Tudo criança. Você vê aquelas fotos daquelas moças, daquelas meninas lá, tudo criança, 24, 23, 22. Eu acho que o mais velho era o Alok, né? Que era o dono da festa lá. Todo mundo criança pequena. E eles violentaram as mulheres. As mulheres e as crianças morreram também. As crianças morreram violentadas. Deus me livre, você não... A Sodoma e Gomorra, eu tenho vergonha até que a Sodoma e Gomorra, que me desculpem de eu ter que citar o nome deles, porque esses caras são muito piores. Quer dizer, a comparação mais próxima, assim, a Sodoma e Gomorra, mas ainda Sodoma e Gomorra estavam num nível ainda melhor do que isso. É um nível moral, sabe? Deus me livre, como pode ser... Eu não vou entrar em detalhes. O governo de Israel publicou tudo, está tudo cadastrado, está tudo cada dado no necrotério, cada dado da polícia, dos bombeiros, do exército, está tudo cadastrado. O governo de Israel é muito burocrático, eles cadastraram tudo certinho. E agora, uma pergunta que foi recorrente também na Jovem Pan, nos debates deles, né, que eles fizeram, esses canais, esses jornalistas independentes desses grupos, a pergunta foi um golpe da esquerda em cima da direita do Bibi, depois que o Bibi assumiu, ou não, Rabino, na sua opinião? Então, o que acontece aqui é que o Irã, eles têm um planejamento, isso chama Umelkura, traduzindo seria assim, a mãe de todas as aldeias. Esse plano do Soleimani, que era o general iraniano que foi morto pelos Estados Unidos por ter planejado lá, ele que montou toda essa estrutura, Qassem Soleimani, deve estar, esse aí deve ser o combustível do inferno, essa pessoa. A lenha do Gehenna, ele deve ter virado lá. Deve ter uma cadeirinha do lado do Hitler, né? E olha, esse Qassem Soleimani, ele fez esse planejamento que chamava a mãe de todas as aldeias, uma loucura, que o Irã seria o dono de toda a região do Oriente Médio, mas de uma maneira tipo Estados Unidos da América. Tipo, tem o estado do Líbano, que é um estado dentro do Irã, o estado da Síria, que é um estado dentro do Irã, cada um com direito a ter seu governador, e eleições e tudo mais, mas tipo os Estados Unidos da América, Estados Unidos do Irã. A mãe de todas as aldeias. Só que no esquema deles, assim, sendo que é uma teocracia, e a mulher que o lenço dela ficou assim, ela já apanha no metrô até a morte, e a outra que o lenço ficou assim, apanha na delegacia até a morte. Então, dentro dessa teocracia, muita democracia ela não vai ter. Para vocês terem ideia, o Ibrahim Raisi, que é o presidente do Irã,
ele pessoalmente fiscalizou 5.000 execuções de iranianos que aparentemente não gostavam do governo, inclusive mulheres grávidas nessas 5.000 execuções. Ele foi fiscalizar pessoalmente, que ele sabia que os carrascos não seriam capazes de fazer uma coisa tão ruim. Talvez eles deixassem a mulher escapar e iam falar que ela fugiu. Então ele esteve presente em cada execução para não deixar, não ter motivo para falarem que a pessoa escapou. E esse é o presidente do Irã, para vocês terem ideia. Então, quando a gente fala sobre o Irã, que eles querem unificar o Oriente Médio, eles precisam de uma legitimidade. E a legitimidade é eles colocarem, fazer uma provocação para Israel. Israel ser obrigado a se defender. Que país não vai se defender? Imagina a favela do Rio de Janeiro. Que me desculpa, assim, comparar a faixa de Gaza com a favela do Rio de Janeiro é falta de respeito em relação aos traficantes e aos milicianos da favela. Vocês me desculpem. A Sodoma e Gomorra e os milicianos da favela, que não tem comparação, as atrocidades que eles fizeram na faixa de Gaza não tem comparação nem com a Sodoma e Gomorra, nem com a favela. Mas imagina agora, uma favela do Rio resolve tacar mísseis. Ele está com um míssil num bairro residencial, ele está com outro míssil num clube, ele está com um míssil na feira, e todo mundo vai lá para o governo e fala, quem é o responsável por essa região? Sim. Então, quem é o responsável tem que entrar lá e terminar com isso. Aí entrou a polícia pacificadora do Rio, não deram 24 horas para as famílias saírem do morro. Eles entraram de barraco em barraco e mataram o que tinha que matar e libertaram a favela. Agora, quando fizeram essa provocação que o Irã organizou por meio da filial deles, da proxy deles, que é a Hamas, treinou eles 2 anos, depois foi feito ataque, depois, enquanto estava sendo feito ataque, o líder do Hamas estava no hotel de luxo no Catar, em Doha, se encontrando com o ministro de não sei das quantas lá do Irã, para receber lá as congratulações que o trabalho foi feito, um bom trabalho, e o dinheiro vai ser entregue de uma forma ou de outra, para ele em mãos lá para ele gastar nos países do Golfo, e para um ou outro que conseguir sair da Gaza vivo também. De qualquer maneira, o Irã planejou isso. Por que o Irã planejou isso? Para colocar Israel no beco sem saída, para Israel ser obrigado a se defender. Israel podia falar até assim, mataram 1.000 soldados, tá, são soldados, a gente está numa guerra, mas entrar um exército dentro de casas de família, dentro de festival de música, e assassinar crianças pequenas de maneira cruel, amarrar as crianças e tacar fogo, e coisas assim, nenhum país do mundo, por mais ele não poderia não reagir. Sim, em relação a um ataque desse. Isso é uma barbaridade, né? Não tem nem nome para isso. Chamar isso de barbaridade é faltar com respeito em relação aos bárbaros. Não tem, é uma coisa nova. É inédito, né? É inédito. Então quer dizer que essa questão do Irã ir para cima de Israel, com pretexto de Israel se defender... Com legitimidade do Irã, agora o Irã vai defender os palestinos. Isso, então eles têm certeza que eles ganham essa guerra? Agora sim, entramos nessa segunda fase. Ou seja, assim, Israel recrutou soldados em número para lutar em todas as frontes. Sim. Se Israel precisasse lutar contra a faixa de Gaza, seriam 10 mil soldados. Com apoio da aeronáutica, seriam muito mais do que eles precisariam. Muito mais. Quer dizer, 10 mil soldados já sobra, porque tem os aviões. Sim. Então, assim, cada tiro que dão de lá, o avião já intercepta e já atira um míssil de volta. Então, você imagina um soldado com superpoderes, que ele está aqui embaixo, mas o avião lá em cima está fazendo o trabalho para ele. De qualquer maneira, Israel recrutou 500 mil soldados por causa, já levando em conta que vai entrar a Hezbollah do Líbano, que é o exército paralelo do Líbano, que não tem a ver com o governo do Líbano. Se o governo do Líbano abrir a boca, vão ser os primeiros a levar. Sim. Exército paralelo da Síria, que é apoiado pelo exército da Síria.
exército paralelo do Iraque, que se o presidente é o ditador, não sei o que tem lá no Iraque, se abrir a boca também, eles substituem ele por um xiita, lá por um... E do Iêmen, e do Catar, e do Kuwait. De qualquer maneira, qualquer país do mundo não posso chamar o Irã de um país normal. Não estudei psiquiatria, não sei, assim, não entendo de doenças psiquiátricas, mas chamar o Irã de país normal, uma pessoa leiga também não chamaria o Irã de país normal. Colocar um presidente que é responsável por 5.000 assassinatos e um país que monta estruturas bélicas assim em toda a região, que eles fazem doações de armas no custo de milhões para terroristas de todos os países. Chamar isso de um país normal, não precisa ter estudado psiquiatria para saber que isso é um lugar anormal. Isso é um país anormal. O que a gente sabe em relação ao Irã, que para eles justificarem que eles vão agora unir o Oriente Médio, eles precisariam fazer essa provocação para Israel, matar nenês, matar crianças pequenas, matar mulheres grávidas, matar jovens num festival de música, para que Israel fosse obrigado a reagir. E agora eles entram como uma vítima. Eles falam, estão nos atacando, Israel está atacando os árabes, os muçulmanos, a gente também é muçulmano, então todos os muçulmanos têm que ajudar os nossos irmãos muçulmanos. E o Irã se aproveita, quer dizer, eles planejaram essa provocação para ter uma reação, para eles poderem agir. Para ter uma legitimidade, no lugar de falar nós somos os invasores, agora eles têm uma legitimidade. O mundo inteiro ficar contra eles, né? Agora eles têm uma legitimidade para atacar o Oriente Médio inteiro, para unificar o Oriente Médio inteiro, inclusive invadir a Arábia Saudita, inclusive eles vão falar que estão fazendo tudo isso para libertar a Palestina. Agora já encerrou o nosso tempo, nosso querido Rabino precisa ir, mas eu vou deixar uma pergunta para o Rabino para a live de amanhã. Tudo que está acontecendo, Rabino, mas não responda hoje, tá? Para a live de amanhã, para todos vocês que estão acompanhando aqui a live no Instagram, e depois amanhã teremos o YouTube também. Tudo isso que está acontecendo, então, podemos esperar que culmine ou que chegue até a guerra de Gog e Magog? Muito bom, muito bom. A guerra de Gog e Magog é uma profecia na categoria de profecia negativa. Profecia negativa é uma profecia que não é obrigada a acontecer. O profeta Yoná, o profeta Jonas, ele foi para Nínive e ele tinha a profecia que ia cair chuva de fogo do céu em cima de Nínive, porque Nínive tinha chegado no nível de Sodoma e Gomorra. Então Hashem ia destruir a cidade. Nínive é a cidade grande, a capital da Assíria. E o profeta chegou lá e falou, gente, eu vim profetizar para vocês que Hashem, Deus, ele vai trazer uma chuva de fogo no céu, ele vai destruir Nínive como ele destruiu Sodoma e Gomorra. As pessoas fizeram chuva, chegou essa notícia no rei de Nínive, o rei de Nínive tirou as roupas reais dele, se vestiu com sacos de estopa, e ele falou, gente, agora perdi a minha prepotência. Agora eu sou uma pessoa humilde, estou arrependido de todas as atrocidades que eu fiz. O povo inteiro se arrependeu de todas as atrocidades que eles fizeram. E a profecia foi anulada. Porque na hora que a gente faz tshuva, a profecia ruim, ela é cancelada. Por isso que nós lemos essa profecia de Yoná, nós lemos no Yom Kippur, para mostrar se até o povo mais ruim da terra, que não chegava a ruindade do Hamas, não chegava a isso, quer dizer, o Hamas é pior do que a Síria. Se até o povo que na época era o pior povo da terra, eles fizeram tshuva, e Hashem cancelou a profecia ruim sobre ele, quanto mais nós, que nós somos o povo escolhido, que nós somos os filhos de Deus, os filhos de Hashem. Então, o que acontece na prática, o Gog e Magog, ele é uma profecia negativa. Então ele pode ou não acontecer, ou acontecer depois que a gente passou por 2000 anos de cruzadas, de inquisição, de holocausto,
pode ou não acontecer, porque já passamos por isso. Podemos sair dessa para Geulah? Podemos sair dessa para Geulah diretamente, ou acontecer de uma maneira muito... tipo aconteceu que o Hamas atacou o kibbutz e violentaram as mulheres, e aí o profeta fala sobre Gog e Magog, que eles atacaram e violentaram as mulheres. Tudo que o Hamas fez, tudo isso está descrito no assunto do Gog e Magog, na profecia. E o senhor vai contar amanhã para nós, né? Então amanhã a gente entra em mais detalhes. Aí então, que o senhor falou que ia mostrar, então, no mapa, nos próprios livros, o Rabino vai mostrar pra gente aonde que tá essas profecias todas, o tempo delas, aonde a gente tá nessa linha do tempo, porque, uma coisa a gente tem que ter bastante certeza, uma coisa a gente tem que ter, assim, certeza absoluta. Como o Rabino sempre diz e sempre afirma para nós, somos alunos dele, Deus existe. Deus existe, Deus é a essência do bem e a natureza de Deus é fazer o bem. Então, ele está presente nessa situação, não pensem vocês que ele não está, ele está presente em toda a situação, ele está presente nessa situação, nessa live de hoje, que o Rabino está falando para vocês, esclarecendo vocês. Só um recado assim, muito importante que eu quero passar é o seguinte: cuidado com os meios de comunicações que vocês estão recebendo informações. É muito sério hoje isso, por quê? Porque é muita desinformação, pessoas tentando informar e no mesmo tempo desinformando, passando mensagens erradas, falando mal de Israel, denegrindo Israel. Então você sempre procure meios que ensinem, que informem vocês as notícias, que sejam certos. Por exemplo, o Rabino, quando ele fala de Israel, ele fala com propriedade, ele fala porque ele conheceu, porque ele viveu, ele sabe da situação de lá e ouve jornalismo de lá. Não é Brasil, Israel, é Israel, Brasil. Então sempre fiquem de olho aqui no nosso canal, amanhã tem mais, se Deus quiser, mais aula, e o Rabino vai entrar nesses detalhes da guerra de Gog e Magog, se vamos ter, se não vamos ter, e se daqui, e tudo ainda o que vai acontecer, as probabilidades que podem acontecer agora no desenrolar dessa guerra no Israel com o terrorista Hamas. Amém, amém. Muito obrigado para a nossa querida morarífica, nossa querida diretora, pelas lindas palavras. Muito obrigado para o nosso querido Hillel, a nossa parte técnica. Tá os dois. Não, esse aqui tá filmando lá. Desculpa. A nossa parte, Shalom, nossa parte técnica. Antes de verificar qualquer informação, gente, verifique a fonte. Isso, a fonte. Busquem sempre a fonte. Fulano compartilhou uma informação comigo a respeito de Israel. Não, busque a fonte. Se tal pessoa recebeu de quem essa informação? Porque até recentemente a gente recebeu um vídeo, né? Sim. Que não era nada mais, nada menos do que um cenário 3D de guerra, que era muito realista. E o pessoal aqui analisando bem, eu analisei junto com o pessoal, o vídeo estava um pouco embaçado para dar uma certa realidade, né? Colocaram o vídeo até em pé para dizer também que foi feito com um celular. Quando na verdade a gente analisando, nada passou de assim, um cenário 3D de jogo. E era de uma realidade muito grande. A destruição da ponte da Crimeia. Isso, pela Ucrânia. Então a gente tem que ver o que a gente está assistindo. Olha, cuidado com os olhos, cuidado com a cabeça, vamos prestar atenção. Muito obrigado para todos vocês que participaram da nossa aula, da nossa live. Atzlacha. Briut, Panasá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. E muita alegria. Muita alegria. Amém. E Geulah, né? Geulah, imediatamente. Geulah.